Lucas 12, verso 13. Então diz assim: neste ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhes contou ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei? Pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba, aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Vamos orar? Senhor, temos diante de nós essa noite um tema bem desafiador aos nossos corações, Pai. Bem desafiador. Talvez, Senhor, é o tema que mais mexe com o nosso ego, com o nosso orgulho. É o tema, ó Deus, que mexe, Pai, com a essência daquilo que nós somos e fazemos todos os dias. Então, Senhor, fale apesar da nossa resistência, fale apesar das nossas defesas, fale apesar das nossas estruturas mentais, ó Deus, que às vezes tentam se esquivar da Tua verdade. Ó Deus, fale, que o Teu Espírito Santo abra a nossa mente, traga luz, ó Deus, ao nosso entendimento e realmente transforme o nosso coração, para que essa palavra venha de encontro, ó Deus, com as nossas necessidades, como filhos do Senhor e como agentes no Teu reino, ó Pai, para a glória do Teu nome. Amém. Irmãos, suponham que o governo do Brasil caísse, toda a República do Brasil caísse e fosse totalmente desmantelada, desmanchada, e você fosse um dos convocados para ir até Brasília para redigir uma nova Constituição do Brasil, as novas leis daquilo que regiriam uma nova nação brasileira. Mas você vai ser privado para pôr apenas 10 leis principais que regeriam toda a base da Constituição brasileira. Quais leis você colocaria? Eu tenho certeza que muitas pessoas, ao serem convocadas, colocariam a lei contra o assassinato, lei contra o roubo, a lei para a preservação da propriedade privada. Mas quantas pessoas será que incluiriam nas 10 leis que regiriam a nova nação brasileira o honrar pai e mãe, por exemplo? Guardar o dia do Senhor, por exemplo. Quantas pessoas, meus irmãos, colocariam uma lei contra a avareza? Quantas pessoas colocariam uma lei contra a ganância? Talvez pouquíssimas pessoas. Se é que alguém teria a coragem de colocar, não é verdade? Porque todos nós seríamos condenados nessa lei contra a avareza, nessa lei contra a ganância. Mas quando Deus escreveu uma Constituição para o seu povo, esse foi um dos pontos que Ele incluiu na sua lei. Uma lei contra a avareza. Meus irmãos, o pecado da avareza é altamente destrutivo. Talvez seja o pecado mais destrutivo e talvez seja o pecado que
acarreta todos os outros, que traz todos os outros a reboque. É um pecado que destrói famílias nas divisões de herança. É um pecado que destrói, às vezes, a amizade entre um empregado e o empregador. É um pecado que destrói nações, que coloca nações em guerras contra outras. Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial começou porque Hitler queria aquilo que era dos outros. A guerra que nós temos hoje da Rússia contra a Ucrânia é porque o governo russo quer terras que não pertencem a eles. Ou seja, pessoas roubam, trapaceiam, caluniam, se envolvem em todos os tipos de práticas prejudiciais porque os seus corações estão cobiçando aquilo que os outros possuem. A retórica que nós temos em todas as eleições presidenciais, se a gente prestar atenção, a gente vai ver como os fãs dos presidenciáveis, como que eles se colocam em prontidão, aqueles que gostam de lutar a luta das classes, como eles se colocam em prontidão e para gritar o nome do seu candidato quando ele promete que que no seu período de governo ele vai dar a ele aquilo que somente poucas pessoas da sociedade possuem. Não é verdade? E os corações se inflamam de interesse por ter aquilo que o outro tem. Isso é cobiça. Isso fere o mandamento de Deus. É o desejo de ter aquilo que o outro tem e eu não tenho. E a gente vê que o povo de Deus também se enreda nessas coisas. Vai e aperta o dedo lá na urna e vota para esse candidato que promete dar aquilo que eu não tenho, mas que o outro tem em abundância, não é? Então quem sou eu também para não ter já que ele tem? Então nós vemos aqui no nosso texto uma pessoa que está ali no meio da multidão e que se dirige até Jesus e ele diz: mestre, diga a meu irmão que reparta a herança comigo. Ou seja, tem alguém aí que tem uma herança para ser recebida e existe um problema. Não existe isso, ainda bem que é só na Bíblia isso, né? E existe um problema familiar com relação à divisão dessa herança. Mas só para a gente entender um pouco dentro do contexto, muitas vezes no primeiro século as pessoas não faziam como nós fazemos hoje, por exemplo, quando alguém, um familiar amado, morre, e aí então fica essa herança para ser dividido geralmente entre os filhos, entre os irmãos, não é? Geralmente no primeiro século não era assim que acontecia. Essa herança não era dividida entre os irmãos, era compartilhada. Todos viviam juntos, usufruindo dos bens que foi deixado. Mas a gente não sabe exatamente qual era a situação aqui. Se esse homem, ele quer dividir a parte dele, separar do seu irmão. Se o irmão desse homem tomou toda a herança e não quer dividir com o restante da família. A gente não sabe exatamente o que está acontecendo aqui. O que sabemos é que esse homem, ele fez um pedido a Jesus e ele recebe uma resposta desagradável. E outro, de acordo com a lei de Deuteronômio, se houvesse uma disputa, uma divisão entre irmãos com relação à herança, eles poderiam procurar um mestre, um rabi, um doutor na lei para que os instruísse nessa questão da herança e fazer algo justo. Ou também procurar esse rabi como um advogado, ou como um mestre, ou como um advogado. E nessa ocasião a gente vê que esse homem procura Jesus, não para ser um mestre, mas para ser o seu advogado, não é? Ele chega lá: mestre, diga ao meu irmão que reparta a herança comigo. Ele está falando: mestre, Jesus, por favor, me defenda nessa causa. E olha, você vai me dar razão, seja o meu advogado, não é? Me defenda, ele tem que dar a herança, a minha parte nessa herança. E a gente vê que Jesus recusa o pedido desse homem, porque o interesse desse homem não é aquilo que ele poderia aprender com Jesus, mas é ter Jesus do seu lado, alistado no seu time, e dessa forma ele poderia ganhar todas as causas particulares que ele tivesse.
Então ele não pede para Jesus fazer uma análise do testamento, solicitar um julgamento justo, ele apenas diz: ordena a meu irmão que reparta a herança dele comigo. Mas quem é Jesus? Jesus é Senhor. Jesus é soberano. Jesus não é o nosso fantoche, não é verdade? Jesus não veio e não está à nossa disposição para receber as nossas ordens e fazer aquilo que a gente quer que Ele faça. Ele não está aqui para os nossos caprichos. Ele é Senhor, Ele é soberano. E como Ele é Senhor e soberano, Ele não está propriamente preocupado em resolver as nossas causas particulares. Mas o que Ele quer tratar? Necessariamente o nosso coração. Aquilo que nós já vimos um pouco domingo passado, né? Ele quer tratar o nosso coração, Ele quer tratar a nossa essência, Ele quer tratar das nossas motivações, das nossas intenções, dos nossos desejos mais profundos. É essa a causa principal de Jesus em nossas vidas. Então olha no verso 14... Jesus diz assim: homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela possui. Então a gente vê que antes de Jesus contar a parábola, essa história que nós temos logo em seguida, o que Ele faz? Tanto para esse homem que estava ali, para os seus discípulos que estavam acompanhando ele, para aquela multidão que estava em volta dele, Jesus, antes de contar a parábola, ele dá um alerta. Ele diz: olha, um alerta para vocês, preste atenção nisso que eu tenho para dizer para vocês. Ele diz: olha, tenham cuidado, estejam atentos sobre o quê? Sobre a avareza. Estejam atentos com a realidade da avareza, estejam atentos com a realidade da ganância no coração de vocês. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a avareza, ela não é simplesmente um pecado, mas ela é um pecado sorrateiro. Você já viu alguém se declarar ganancioso, avarento? Você já viu alguém se declarar avarento? Já passou pela sua cabeça, e eu me coloco nisso, já passou pela sua cabeça procurar um pastor para confessar o pecado da avareza? Da ganância? A gente faz isso? Não faz. Por quê? Porque a gente não se acha ganancioso. Por que a gente não se acha ganancioso? Porque a gente geralmente olha para aquela pessoa que tem um pouquinho mais que a gente. E quando a gente olha para aquela pessoa que tem um pouquinho mais com a gente, um pouquinho mais do que a gente acha que não é pecado desejar ter apenas um pouco mais. Eu já falei sobre esse exemplo aqui muitas vezes, né? Porque o pecado da ganância, da avareza, é o desejo de ter mais. John Rockefeller, eu já trouxe esse exemplo aqui algumas vezes. Ele já foi o homem mais rico dos Estados Unidos, o maior milionário do mundo. Mas um dia chegaram para esse homem, Rockefeller, e fizeram uma pergunta para ele: Rockefeller, quanto de dinheiro que é necessário para que um homem seja realmente feliz? E o que ele disse? Só um pouco mais. Só um pouco mais. O que a gente sempre diz, irmãos? Eu preciso só um pouquinho mais. Se eu tivesse só um pouquinho mais, todos os meus problemas estariam resolvidos. Se eu tivesse só um pouquinho mais, eu seria muito mais feliz. Se eu tivesse só um pouquinho mais, eu teria mais esperança, eu teria mais segurança. O que Jesus está nos alertando, meus irmãos? Que mais importante, como ele diz aqui para esse homem, mais importante do que resolver essa disputa jurídica, essa partilha de herança com o irmão, é resolver aquilo que está dentro do coração dele, como resolver aquilo que está dentro do nosso próprio coração, que se chama avareza, que se chama ganância. E por que Jesus faz esse alerta?
Irmãos, a ganância, a avareza tem um poder muito grande. O poder de nos cegar para o verdadeiro sentido da vida. O poder de nos cegar para o verdadeiro significado da nossa existência. Por isso ele diz: a vida de um homem não se resume, não consiste na abundância de bens que ele possui. Porque o avarento tem um grande problema. Ele resume a vida ao ir atrás para acumular um pouquinho mais. E sabe qual que é o grande problema da avareza? Nós precisamos estar atentos, meus irmãos, porque a avareza é um problema de coração, mas também de adoração. De adoração. Por isso ela tem um poder de formação em nós muito grande. De formar o nosso caráter, de formar a nossa personalidade, de formar os nossos desejos, de formar os nossos gostos pessoais, de formar as nossas preferências, de formar aquilo que somos, através das lentes dela, da avareza, da ganância. Em Efésios 5:5, Paulo, ele diz assim: fiquem sabendo disto. Nenhuma pessoa imoral, impuro ou avarenta, aí ele diz, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. O que é avareza? Idolatria. Tem uma passagem de Colossenses que Paulo fala isso também, mas eu não lembro de cabeça agora. Em Mateus, lá no Sermão do Monte, o que é que Jesus diz? Ninguém pode amar a dois senhores. Ninguém pode amar a Deus e ao dinheiro. E é muito interessante porque o dinheiro, meus irmãos, é o único ídolo, o único falso Deus a quem Jesus dá um nome. E ao dar o nome, ele atribui uma personalidade. O dinheiro é o único que ele chama de Mamon, um Deus que tem um nome. Um falso Deus que tem uma personalidade e que tem um poder gigantesco de nos persuadir e fazer com que a gente realmente devote a nossa vida como adoração a esse falso Deus. Então, o dinheiro, meus irmãos, se não for visto como dom de Deus, que foi dado para a gente para ser usado para o bem do próximo e para a glória de Deus, nós, facinho, nós vamos ver o dinheiro como um Deus. Porque o dinheiro, ou ele é um dom, ou ele é um ídolo. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Ou o dinheiro é usado por você, ou o dinheiro te usará. Não tem meio termo nessa conversa. E Jesus está nos alertando: cuidado com a avareza, cuidado com a ganância, porque ela vai alterar com certeza a sua percepção, o seu sentido da vida. E aí então Jesus conta a história, a partir do verso 16. O campo de um homem rico produziu com abundância. Então, ele diz que o campo de um homem rico produziu com abundância. Ele não fica rico porque ele sonegou o imposto, ele não fica rico porque ele trapaceou, ele não fica rico porque ele usou meios ilícitos para isso, não. Ele foi ajudado pelo clima, pelas chuvas, pelo período do ano, não é? E ele já era rico, e ele fica ainda mais rico do que ele já era antes dessa produção. E como nós já lemos o texto, a gente vê que esse homem, ele tem uma reação diante dessa produção excessiva que o seu campo produziu. E por causa da reação desse homem, o que é que Jesus diz para ele? Acerca dele? Ele chama esse homem do quê? De louco, não é? Ele chama esse homem de louco. Ou em outras traduções, de tolo. Ou em outras traduções, de insensato. E aí dos versos 17 a 19, Jesus continua, ele diz assim: então ele começou a pensar, olha só, que farei? Porque eu não tenho onde armazenar a minha colheita.
até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos, descanse, coma, beba e aproveite a vida. Perceba como esse homem, meus irmãos, administra as riquezas que Deus colocou nas mãos dele. Perceba a forma como esse homem, ele passa a olhar, como esse homem já olhava para os bens, para a riqueza, para a poupança, para o dinheiro que Deus coloca nas mãos dele. Então, olha só, uma pergunta: por que o campo produziu daquela forma? Por quê? Porque ele trabalhou, é claro, não é? A Bíblia também diz: aquele que não trabalha, que não coma, não é? Então, ele trabalhou, ele suou, com certeza, ele foi atrás, ele correu. Mas quem que trouxe as condições necessárias para que o campo daquele homem produzisse de forma excessiva como produziu? Quem foi? Foi Deus. É Deus quem controla as estações, é Deus quem muda o clima, não é? A gente planta, mas quem dá o crescimento é Deus. Mas como que ele olha para tudo que ele tem? Como sendo dele. Olha a nossa luta, não é? Olha a nossa luta, como sendo dele, para ele. E o que ele vai fazer com isso? Porque a gente vê que ele possui uma perspectiva totalmente errada da riqueza. Ele possui uma perspectiva totalmente errada sobre ele mesmo. E o que ele vai fazer com tudo isso? Acumular. E por que ele quer acumular mais riquezas? Para quê? Para ofertar mais na igreja? Para deixar a igreja mais rica? Para ajudar mais aqueles que precisam? Para ofertar mais em missões? Para que ele quer acumular mais e mais e mais? Ele quer acumular para dizer a si mesmo: agora eu vou descansar, agora eu vou comer, agora eu vou beber, agora eu vou aproveitar a vida, agora eu estou aposentado, tranquilo, seguro, eu cheguei lá, eu consegui, eu tenho muito dinheiro, eu tenho muitos bens, agora tudo que eu tenho eu vou usar comigo mesmo. A perspectiva dele é eu-centrada. É uma perspectiva egoísta, centrada apenas nele. O que a gente vê nesse homem? Que ele é avarento, egoísta, alguém que pensa apenas em si, e ele crê piamente, fielmente, que todos esses recursos que Deus colocou nas mãos dele é para gastar apenas com ele mesmo, para o prazer dele, para o descanso dele, para suprir ele, para a segurança dele. Mas olha só, Efésios 4:28, o apóstolo Paulo diz algo muito interessante. Efésios 4:28 diz assim: aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe. Para que trabalhar? Simplesmente para não roubar mais? Não. Mas claro que é para não roubar mais também. Mas tem continuidade. O evangelho nunca é somente a parte negativa, não roubarás. Tem a parte negativa, tem a parte positiva também. Por que a gente não rouba e trabalha? Aí Paulo continua: fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que repartir com o necessitado. Qual que é o objetivo do trabalho? Apenas não roubar? Não. É ter o que repartir. É exercer a generosidade para com o outro, para com o reino de Deus. Então, não é para a gente se aposentar o quanto antes e a gente ir ali na areia da praia ficar colecionando conchinhas. Não. Essa não é a visão bíblica, meus irmãos.
A gente trabalha para ter com que suprir o próximo quando ele precisar. Esse é um dos motivos pelo qual nós trabalhamos. Então perceba, o foco não é em nós. Porque geralmente nós temos um foco muito egoísta sobre as nossas economias. O dinheiro, meus irmãos, e aqui é a nossa briga, né? É a nossa briga terrível. O dinheiro que Deus coloca nas nossas mãos não é nosso. A gente não tem 5 centavos, 10, 25 centavos, 50 centavos, R$1, R$2, R$10, R$20, R$50, R$100, R$200. Estou lembrando das notas aqui, né? A gente não tem uma cédula, uma moeda, não tem um dígito na nossa conta que seja nosso. É a Bíblia que diz isso, não sou eu. Como que a Bíblia nos chama? Nós somos mordomos, dispenseiros de Deus, administradores de Deus. E o que o mordomo faz? Ele tem em mãos tudo aquilo que é do seu patrão. Lembra de José no Egito? Ele tem em mãos tudo aquilo que é do seu patrão. Ele só não estava acima do seu patrão, né? Ele só não mandava no reino. Mas todas as coisas do seu patrão são dele. E ele administra, ele simplesmente pergunta para o seu patrão: o que você quer que eu faça? E aí o patrão diz e ele administra os recursos da maneira que o seu patrão quer. Então nós precisamos fazer essa pergunta para o Senhor. Com certeza, meus irmãos, Ele quer que a gente supra a nossa família. Com certeza o Senhor quer que a gente prospere com aquilo que Ele nos dá. Mas para que prosperar? Para que a gente exerça uma generosidade cada vez maior para com o próximo e para com o reino de Deus. Exercer uma generosidade. Eu e Isabela, a gente estava conversando, não sei se ontem, não sei se hoje, eu não lembro, falando sobre a questão de dízimo. Né? Eu ouvi a pregação de um pastor, fugiu o nome agora, mas um pastor já falecido sobre essa passagem, e ele fala muito acerca da diferença de dízimo e generosidade. Pelo menos eu sei que eu não estou ficando louco, né? Mas eu falando com a Isabela o seguinte, de que eu tenho, lendo os evangelhos e o Novo Testamento, eu tenho cada vez mais certeza que nós não temos o dízimo no Novo Testamento. É muito mais profundo. Dizimista leal fiel é aquele que fica com os 10% por toda a sua vida, mas que não aprende a exercer a generosidade, porque a generosidade ela vai além dos 10%. A generosidade é um fruto que cresce e amadurece na vida do cristão. Quanto mais ele se envolve com o reino de Deus, quanto mais ele se vê participante, ele não se vê obrigado a dar apenas os 10%, mas ele se vê na liberdade, na alegria, na gratidão de exercer muito mais do que o dízimo, mas de ser generoso e ultrapassar os 10% ao longo da sua jornada como cristão. É isso que nós encontramos. Realmente, no Novo Testamento nós não temos dízimo. Nós temos uma generosidade a ser exercida por aqueles que se dizem crentes. E esse pastor, ele falava assim: eu não entendo como que alguém se diz cristão e não é generoso. Eu não entendo. Porque é isso que nós encontramos no Novo Testamento, meus irmãos. Mas qual é a perspectiva desse homem? Centrado apenas nele mesmo. Então olha que interessante a forma como Jesus termina essa parábola. Por quê? Porque a gente vê que ela está quase terminando com esse homem falando consigo mesmo apenas, né? Ele diz: direi a mim mesmo, né? Olha, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Então ele está falando consigo mesmo: eu vou descansar, eu vou comer bem, eu vou beber bem, eu vou me alegrar. Mas aí no verso 20 a gente vê quem que tem a última palavra. E aí Jesus diz: mas Deus lhe disse. Ou seja, o homem pode falar o que ele quiser. Quem que tem a última palavra? Deus. O homem pode falar: eu tenho demais, eu tenho em abundância, eu tenho para suprir a mim mesmo, a minha aposentadoria, a próxima geração, né? Eu vou comprar o que eu quiser, eu tenho dinheiro bastante. Mas quem tem a última palavra é Deus, meus irmãos. E a gente vê a última palavra aqui: louco, tolo, insensato. Jesus diz:
Esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado para quem será? Irmãos, quem é o tolo, o insensato, o louco nas Escrituras? É aquele que crê em Deus, mas que vive como se Deus não existisse. É aquele que crê em Deus, mas que olha para a sua vida e quer estar no controle da sua vida. É aquele que diz assim: eu me basto. Eu me basto. Então, não adianta o que Jesus está dizendo assim: olha, louco. Não vai adiantar você chegar para Deus e falar: Senhor, não precisa pegar a minha alma. Olha quantos bens eu tenho. Olha quanto que eu tenho na minha poupança. Olha quanto que eu tenho armazenado. Olha quantas casas. Olha quanto isso. Olha quanto aquilo. Não adianta. Jesus está dizendo: o que é que você tem que já não é de Deus? Qual é a necessidade que Deus tem dessas coisas que você possui? O que nós temos, meus irmãos, que Deus necessita? E não é que a alma desse homem vai ser requerida daqui a 10 anos. Jesus está falando, esta noite. Não é daqui 5, 10, 15, 20, 30 anos. Ele está dizendo, esta noite, seu louco, lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado para quem será? E o pior de tudo é aquilo que a gente já sabe, né? Ele nem vai usufruir de tudo que ele conquistou. Ainda vão dividir a herança com ele. Podem brigar por essa herança que esse homem deixou. Aquela frase tão conhecida que a gente sabe que o caminhão de mudança não acompanha no velório, né? Ninguém vai levar das coisas que conquistou aqui. E aí então Jesus termina no verso 21 a parábola. Ele diz, assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Então qual é o problema? É em adquirir riqueza? Não, a riqueza não é um pecado. O rico não vai para o inferno por ser rico. Não é isso que Jesus está falando. O problema não é o adquirir riqueza, meus irmãos, mas em simplesmente guardar riquezas para si e não ser rico para com Deus. Então nós não podemos esquecer, nós somos mordomos de Deus. As riquezas que Deus coloca nas nossas mãos não são nossas, são dele. Aquela viúva que entregou as moedinhas, as únicas moedinhas que ela tinha. Esse não é o objetivo do texto, chamar a atenção para a quantidade de moedas. Mas Jesus está fazendo lá uma diferença, né, entre a viúva e os fariseus. Uns que querem chamar a atenção para si e a viúva que vai sem querer chamar a atenção para nada. Mas ela entrega as únicas moedas que ela tinha, por quê? Porque ela entendeu algo que nós precisamos entender. E que nós geralmente achamos que fazemos demais, né? Que nada é nosso. Nada é nosso. Tudo é do Senhor. Esse é o grande ponto que Jesus diz aqui. Ele está nos questionando, meus irmãos, onde nós estamos colocando a nossa segurança. Onde nós estamos colocando a nossa confiança. Onde nós estamos buscando o nosso prazer. Provérbios 21, 26 diz, o cobiçoso cobiça todo o dia, porém o justo dá com generosidade. O cobiçoso cobiça todo dia, uma atitude. O cobiçoso cobiça todo dia. O justo dá com generosidade, a segunda atitude. Qual dessa atitude te define? Qual dessa atitude tem nos definido como igreja? Porque, irmãos, Jesus não está falando só para o rico. Porque às vezes você pode ser muito pobre, mas viver desejando todos os dias ter mais. Ter mais, ter mais. E você pode ser riquíssimo e viver contente. Ser generoso. Repartir sem cessar. Eclesiastes 5,10 diz assim, quem ama o dinheiro, jamais se fartará de dinheiro.
Quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. Isso é vaidade. Mas o fato de amar o dinheiro e jamais se fartar do dinheiro não quer dizer que essa pessoa não terá dinheiro, mas que nunca vai ser o suficiente. Sempre é preciso um pouco mais. Em 1 Timóteo, tem aquele versículo tão conhecido de toda a Bíblia. Paulo não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas o que é a raiz de todos os males? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, quando você ama o dinheiro, não importa o quanto você tenha, você sempre vai querer um pouco mais. Essa é a questão da avareza, essa é a questão da ganância. Então, meus irmãos, olhando para tudo isso, o que Jesus quer transformar nos nossos corações? O que Jesus quer transformar na minha e na sua vida com esse encontro que ele teve, com essa parábola que ele contou? Olha só, Tim Keller, pastor já falecido, ele tem um livro interessantíssimo, um dos melhores que eu já li na vida, Deuses Falsos. Se você puder um dia, compre esse livro, Deuses Falsos. Nesse livro, ele fala que o dinheiro tende a ser um ídolo de superfície, ou seja, é apenas aquele ídolo que a gente consegue enxergar. Ele é um ídolo de superfície por quê? Porque geralmente ele está enraizado em coisas mais profundas, em outros ídolos falsos que estão lá, mais profundos. Por exemplo, sabe quando você vê uma pessoa que ama o dinheiro e você reconhece essa pessoa? Não é que ela ama meramente o dinheiro, mas é que o amor ao dinheiro está enraizado em desejos mais profundos. Por exemplo, pessoas diferentes que idolatram o dinheiro, mas que idolatram deuses diferentes. Olha só, pessoas que idolatram o dinheiro e desejam só um pouquinho mais, por uma questão de identidade e status. É pessoas que geralmente pensam assim: eu preciso daquele tênis, daquela roupa, daquele carro, da minha casa, daquele jeito, daquela viagem, não é? Daquele celular, daquele notebook. E quando essa pessoa corre atrás dessas coisas e ela consegue essas coisas, ela se aceita. E ela é aceitada por um grupo que ela quer ser aceita. Então ela ganhou a identidade e o status que ela queria. São pessoas que se definem por aquilo que elas têm. É o ídolo da identidade ou do status. Outras pessoas que adoram o dinheiro, mas o ídolo enraizado por trás é o ídolo da segurança e do prazer. Elas adoram o dinheiro, então elas guardam tudo que elas podem guardar, porque a segurança delas não está em Deus, mas está na poupança. Pessoas assim sempre acham que um pouco mais na poupança é sempre um pouco mais de segurança. São pessoas que podem até não falar, mas que acham que o dinheiro é a solução de todos os problemas. Terceiro e último, pessoas que adoram o dinheiro porque adoram o conforto e vivem para o prazer. Então elas adoram o dinheiro por causa disso, buscam o dinheiro porque o dinheiro é capaz de proporcionar conforto e prazer. Então, são pessoas que gostam de comer bem, beber bem, ter casas confortáveis, carros confortáveis, fazer viagens, porque são pessoas que adoram o conforto e o prazer. Mas, olha só, preste atenção. Você pode comer bem, beber bem, fazer viagens, ter um carro confortável, ter uma casa confortável, ter uma boa poupança. E isso não significa necessariamente que você é um idólatra. Mas Jesus diz: cuidado, cuidem com o coração de vocês, cuidem com a avareza, cuidem com a ganância. Meus irmãos, Jesus nos chama para parar e pensar, por exemplo, como que a gente reage, não quando a gente tem essas coisas, mas como a gente reage quando a gente não tem essas coisas. Como você reage quando você não pode viajar?
Como você reage quando você não pode comer a melhor comida, quando você não pode tomar a melhor bebida, quando você não pode ter um carro confortável, quando você não pode ter uma casa confortável. Como você reage quando você não pode colocar um pouco mais na poupança? Pelo contrário, quando você precisa tirar da poupança. Como você reage diante de uma necessidade real de um irmão seu, que o único jeito que você tem de ajudar ele naquele mês não é com o que sobra, mas é com aquilo que você tem na poupança? Como que o nosso coração se comporta, meus irmãos, diante dessas situações? Então, aplicando, o grande problema não é o quanto se ganha, mas o quanto você está grato por aquilo que você ganha, mas o quanto você está satisfeito, contente com aquilo que você ganha. E eu não estou dizendo que você não possa ir atrás de melhorar o seu salário, não é isso. Eu não estou dizendo que você não possa melhorar o seu ganho, não é isso. Mas até o fato de você querer melhorar o seu salário, se você tiver a oportunidade, você tem que ir atrás sim, para dar melhor condições de vida para a sua família, para poder ser mais generoso com o reino de Deus e com os outros à sua volta, mas até essa questão de você procurar um melhor salário precisa ser sondado em seu coração, porque às vezes você pode querer melhorar o seu ganho para agir como esse rico insensato, para gastar tudo aquele a mais apenas com você. Mas Jesus em outro lugar diz: tendo o que comer e com o que nos vestir, estejamos satisfeitos. Esse é o espírito da nossa época, irmãos? Não, né? Então, diante disso, existem algumas questões que nós precisamos responder. Olhando para as nossas finanças, para a nossa poupança, para os nossos bens, quanto que fica para nós e quanto que fica para aqueles que necessitam? Quanto que fica para nós e quanto que fica para o reino de Deus de fato? Como nós estamos ensinando as nossas crianças sobre isso? Será que através do meu viver como pai, como mãe, às vezes como avós, como tios, tias, eu não tenho passado para as crianças que elas precisam primeiramente se preocupar consigo mesmas, em terem uma vida centrada em si, no que elas ganharão, ou que as leva à satisfação e preocupação com o reino e com o próximo? Irmãos, através do nosso orçamento familiar, nós temos demonstrado aos nossos filhos que a prioridade é o reino de Deus e o próximo? Mexe com o nosso coração, né? Ainda mais quando ganha apertado, né? Fala: aí, pastor, tá difícil lá em casa. Mas é o evangelho, irmãos. E nós precisamos refletir seriamente sobre essas coisas. Como nós reagimos diante das crianças quando o ganho no mês não foi como aquilo que nós esperávamos? Com satisfação em Deus, com contentamento em Deus, sabendo que de fato é Ele que nos cuida e Ele que supre tudo aquilo que a gente precisa? Ou a gente reclama e mostra insatisfação? Os nossos filhos, irmãos, sabem que nós somos generosos para com o reino de Deus? Ou eles notam que a gente só usa os recursos com a gente mesmo? Voltando mais propriamente à questão do rico insensato. A pergunta não é: posso me aposentar? Porque o que acontece aqui com esse homem é que ele queria uma aposentadoria e ele juntou o suficiente para poder comer, beber, ter prazer, fazer o que ele quiser da vida agora, ficar de boa, não é? Ficar de boa, como a gente gosta de dizer. Então a pergunta não é se posso me aposentar, mas o que o meu coração anseia quando eu desejo a aposentadoria. Porque eu posso querer, ansiar me aposentar e ter aí 20, 30 anos agora do restante da minha vida para mim fazer o que eu quiser comigo mesmo, para mim gastar comigo mesmo, ter prazer comigo mesmo, para que eu seja livre das outras responsabilidades.
O que é aposentadoria bíblica, meus irmãos? A gente pode até parar de trabalhar. Vamos dizer assim, essa palavra não é muito própria, não é muito legal, mas no ambiente secular, tá? No ambiente secular. Aquilo que Paulo fala, né? Para o homem carnal tudo é carnal, para o espiritual tudo é espiritual. Ou seja, até no nosso trabalho a gente adora, né? Mas só para a gente fazer uma diferenciação aqui. A Bíblia diz, olha, vocês podem ajuntar, podem economizar, podem ter uma poupança, podem parar de trabalhar, mas desde que esses recursos que vocês ajuntaram seja para vocês ficarem totalmente livres para o reino de Deus e para o próximo. Tem uma pregação do pastor John Piper, ele diz, não desperdice, o nome dessa pregação é Não Desperdice a Sua Vida. Tem até um livreto sobre isso. E ele fala sobre duas mulheres que juntaram o que podiam, trabalharam como podiam para se aposentar e ficar na beira da praia fazendo coleção de conchinhas na areia. É uma história real. E aí ele desenvolve o livro em cima dessa questão. Não jogue a sua vida no lixo dessa maneira. Porque, meus irmãos, a Bíblia ela só vê a nossa aposentadoria nesse sentido, quando a gente vive plenamente livre para o reino de Deus e para o bem do próximo, para a glória de Deus e para o bem do nosso próximo. Então, concluindo, do que tem consistido sua vida? Do que? A gente tem que lembrar, meus irmãos, que a gente é crente, né? E nós temos algo que rege as nossas vidas, que se chama Evangelho de Cristo Jesus. E o Evangelho de Cristo Jesus só é Evangelho e é boa nova porque existe algo no centro desse Evangelho, que é esse símbolo aqui, ó, pregado na nossa parede, que se chama cruz. E que nos convida a não viver para nós, para as nossas benesses, para os nossos prazeres particulares, pessoais, para as nossas preferências particulares. Mas o Evangelho é uma boa nova, porque é através da cruz que Jesus nos ensina essa boa nova. Então, para a gente concluir, do que tem consistido a sua vida? Você vive para adquirir bens materiais? Você pode dizer, pastor, mas está difícil de adquirir bens materiais. É verdade, às vezes é muito difícil mesmo, irmãos, mas como se comporta o nosso coração por não conseguir adquirir os bens materiais que nós gostaríamos. Mas talvez nós estamos vendo a nossa mesa farta todos os dias, e quando eu falo de farta, é farta mesmo. Em abundância, nós temos o pão de toda manhã, nós temos a comida de todo almoço, nós temos o alimento de toda a janta, nós nos assentamos à mesa com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os netos, com os sobrinhos. A gente pode não estar adquirindo muitas coisas que nós gostaríamos, é verdade? Isso nem é uma promessa de Deus, nem é. Ele diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Porque ele está falando de comida, bebida e roupa. Estas coisas vão ser acrescentadas. Isso é promessa. Um filho de Deus jamais vai andar nu. Não vai passar fome porque vão ter outros que olharão para ele. Não vai passar sede porque terão outros que olharão por ele. E a gente vai ter abundância. Isso não está acontecendo, tem algo de muito errado na cristandade, não é? Então, analisando os seus dias, as pessoas dizem que você vive em busca do quê? Atrás do que corremos, irmãos? Como dizem Eclesiastes, nossa vida é como uma neblina, é um vapor, é fumaça. Quando a gente tenta pegar, agarrar, não tem como. Não tem como, é impossível, ela se vai, ela escapa. Então, se analisarmos a nossa vida e a vida de um incrédulo, por exemplo, terá diferença a forma como nós e o incrédulo administramos as nossas finanças? Terá diferença a forma como nós e o incrédulo gasta as suas finanças?
Terá diferença entre a forma que nós, o incrédulo, através das suas finanças, busca prazer pensando somente em si. Coma, beba, como dizem em uma outra tradução, regala-te, né? Aproveite aquilo que você puder aproveitar agora, pense em você. Meus irmãos, não podemos nos iludir, a vida aqui não é eterna, ela é breve. Com isso eu quero dizer que se você viver focado em adquirir bens, preocupado em adquirir bens, triste porque você não tem aquilo ou aquilo outro, você está jogando sua vida no lixo. Você está desperdiçando a sua existência. Quando nós vivemos dessa forma, nós precisamos usar aquilo que Deus nos dá para o avanço do reino. Olhando para o reino, olhando para o reino. Olhando para tantas e tantas e tantas carências no meio missionário. A gente vê igrejas tão ricas, né? Crentes tão abastados. E às vezes famílias pastorais, missionários passando fome. Isso não deveria existir no nosso meio, não deveria. Passando necessidades que nós jamais passaríamos, não deveria existir no meio dos cristãos. O que nós temos feito com tudo que temos, irmãos? Temos usado tudo para a glória de Deus, para o avanço do reino, ou nós temos feito como esse louco insensato? Como diz Jesus, a vida não consiste nos bens materiais, ela consiste naquilo que a gente faz pelo reino e pelos outros. Quem nos ensina isso, irmãos? É aquele que abandonou as suas riquezas celestiais e veio ser mendigo no meio dos mendigos. E veio ser pobre no meio dos miseráveis. Entregou toda a sua vida, entregou tudo o que ele tinha para resgatar um povo para si. Mas um povo rico e dedicado em boas obras. Então Jesus está dizendo para cada um de nós essa noite: parem de ser egoístas. Vivam uma vida que vale a pena, sejam ricos para com Deus. Use o que Deus tem te dado para a glória do reino dEle, para a promoção do nome dEle, para o bem do seu próximo. E seja rico para com Deus, não importa se você vai ser pobre para com este mundo. Ou na visão deste mundo, melhor falando, porque Deus também não nos chama para ter uma vida miserável materialmente, não é isso. Mas seja pobre na visão desse mundo, não tem problema, mas seja rico para com Deus. Guardamos então, meus irmãos, uma riqueza onde a traça e a ferrugem não corrói, onde ladrão algum rouba, porque essa riqueza está sendo guardada nos céus. E quem que guarda ela? Deus. E quem pode tirar essa riqueza das mãos de Deus? Ninguém. Ninguém. Meus irmãos, então, terminando, vamos olhar para Cristo. Olhar para o fato de que Ele entregou tudo o que tinha e o que Ele era. E entendamos que o que a gente tem não pertence a nós. O que a gente tem não pertence a nós. Nós somos apenas o quê? Mordomos, administradores de Deus. Isso é uma luta, não é? Eu sei, eu digo por mim, é. Mas nós somos cristãos. Nós temos a mente de Cristo em nós. E se a gente não procurar uma transformação nessa área, não é porque um dia nós não entendemos, é porque de fato nós não queremos. Então, como cristãos, nós precisamos caminhar rumo à generosidade e não desperdiçar as nossas vidas. Amém? Vamos orar? Vamos colocar de pé? Senhor, talvez como domingo passado nós poderíamos falar hoje de novo. Duras são essas palavras. Duras são essas palavras. Duro, Senhor, é encontrar uma parábola, um ensinamento como esse. Deus, mas ao mesmo tempo é precioso para nós. Porque aqui nós encontramos o real sentido para viver. O real sentido para desejar ser como o Senhor. De olhar para a nossa vida e dar um novo significado, um novo sentido.
Deus, mas todos nós sabemos aqui o quanto nós lutamos contra a avareza, contra a ganância, quanto nós lutamos, ó Deus, com o nosso coração pela nossa insatisfação material, insatisfação financeira. Mas Deus, dá-nos um coração como o coração de Cristo, grato por ser filho do Senhor, grato por glorificar o nome do Senhor, grato por ser um representante fiel do reino do Senhor, e através da sua vida, da entrega de tudo o que tem e é, ó Deus, mostrar a Ti, a nós, ao mundo, que existe um sentido muito mais profundo para se viver. Que nós possamos entender que a bênção verdadeira não é aquela que chega na nossa mão, Senhor, e a gente não reparte. Mas a bênção verdadeira, Deus, é aquela que chega até nós, ó Deus, e que alcança o outro, que glorifica o Teu nome, que promove a Tua glória, Deus. Nos ajude como Seus filhos, como cristãos amados do Senhor, como pessoas alcançadas pela Tua graça e que estão em busca de, ó Deus, serem transformados por Ti. Deus, talvez a única oração que nós deveríamos fazer essa noite é: tenha misericórdia de nós, ó Deus, e nos torne generosos para contigo e para com o nosso próximo, Senhor. Amém.